Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Domingo bonito, né, que Deus tem nos dado nessa manhã. Lindo dia. Nós vamos iniciar o trabalho dessa manhã cantando o hino de número 379, Conta as Muitas Bênçãos. É o título dele, 379, hino 379. Convido os irmãos a porem-se, é um hino, são os hinos, a colocar-se em pé. Vai cantar. Nós vamos cantar o hino 379. Você que está chegando em casa aí, são bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos aqui na transmissão do culto presencial e online da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense, nessa manhã de domingo, dia 11 de abril de 2021. Cantaremos o hino 379. Vamos, pois, cantar em nome do Senhor. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dize quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é pesada a cruz que tens que suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dize quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco, forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dize quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém? Quantas bênçãos aí? Opa, já tem muita luta, muita tristeza, muito isso, muito aquilo, muita prova, muito. O ano passou, o ano entrou, e ainda na pandemia, muita dificuldade, muita solidão, muita batalha, muito aperto, muita apreensão, muito. Calma, muita calma nessa hora. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Não é isso que a Bíblia diz? Ainda que eu ande, quando fala vale da sombra da morte, está falando de um monte de situações que nos deixa apreensivos. Mas a bênção de que o Senhor está conosco, essa ninguém tira. Aleluia. O Senhor está conosco. É isso que diz o Salmo. O Senhor pastor, nada me faltará, e diz lá umas coisas, e aí depois no versículo 4 ou 5 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa bênção, ninguém arranca da gente. Eu vou dizer, essa bênção é maior do que todas as outras coisas negativas, juntas e somadas e multiplicadas, porque o nosso Deus é maior. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor pela bênção da vida. Você está aí, ó, em pé na casa de Deus, hein? Respirando. Vamos agradecer ao Senhor por estarmos com saúde, pouca ou muita, ou mais ou menos, mas estamos em pé, com saúde, respirando. E agora você lembra aí, estou olhando para o Cristiano aqui, lembrando dos seus pais, né? O pai dele tem mais de 90, lutando com as questões da idade, peso dos anos, está em pé lá, é crente no Senhor Jesus, a mãezinha dele também. Então vamos estar lembrando das bênçãos, né? Da família, bênção da salvação, bênção da salvação. Quantas, muitas bênçãos, vai pensando nelas. Bênção da casa, bênção do alimento de cada dia. Nós não estamos precisando de nenhum aparelho para respirar, estamos respirando livremente. Como nós temos que agradecer a Deus pelo oxigênio e a capacidade de respirar. E tem um salmo que diz: todo ser que respira, louve o Senhor. Nós estamos louvando, viu? Você está louvando junto comigo nessa manhã. Você em casa também pode se unir a isso. Vamos agradecer ao Senhor, vamos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos já nessa manhã, nesse lugar, separado, reservado para te buscar, para o lugar do encontro. A gente lembra que existem alguns municípios, alguns estados que estão restritos, as portas das igrejas estão fechadas. Mas o Senhor nos deu a bênção de ter hoje as portas abertas. Glorificado é o teu nome. Para poder juntarmos aqui, junto à tua presença, como família. Essa é uma bênção maravilhosa que já te agradecemos. Esse sol maravilhoso, esse dia que o Senhor tem nos dado a cada um de nós. Meu Deus, que o momento que tivermos aqui seja de edificação, de crescimento espiritual. Porque nós queremos ir para o céu, Deus. Amém. Queremos ir para o céu, seguros, certos. Então, os tesouros dessa terra não poderão ultrapassar o tesouro prometido para nós no céu. Glória a Deus. Aleluia. Que a tua bênção esteja sobre cada família aqui, cada lar aqui representado, cada pensamento que tem aqui, cada sentimento, que o Senhor nos dirija e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Você pode sentar. Queria pedir que alguém pegasse aquela bolsa verde ali para mim. Muito bem. Existe uma questão técnica, vamos ajustar aqui rapidinho. Então, pega uma coral que está aí dentro, faz favor. Ao vivo é assim, gente, ao vivo é assim. E dentro dela tem um microfone. Parece não, mas é. Abre aí. Eita, gente, vamos melhorar o som aí, vamos melhorar o som. Isso. Pronto. Não parece não, mas esse aqui é o microfone. Quem está em casa vai agradecer. Muito bem, gente. Nós estamos aí mesmo dentro dessa fase. A igreja caminha, né? A igreja caminha. Como o Senhor disse que quanto o dia e a hora da sua volta é de exclusividade do Pai, o Senhor manda a gente trabalhar. E nós estamos trabalhando, né? Poderíamos até cantar: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, não é? Então, trabalho significa levantar liderança, significa escolher liderança, significa dar prosseguimento a tudo quanto o Senhor tem posto em nosso coração a realizar aqui na terra. A gente tem que continuar a vida, sabe? Nós temos que continuar a vida com Deus, mas na expectativa de que a qualquer momento
Ele pode nos arrebatar dessa terra. Amém? Ah, que isso, pastor, fala isso não, por favor. Isso não. A qualquer momento, poderemos ter um encontro triunfal maravilhoso com ele, fechar o olho aqui, abrir lá e estar de cara com ele. Então a gente tem que ter isso no coração sempre, gente, sempre, viu, crente? Tem que ter isso no coração sempre. Nós não fomos gerados em Cristo para enraizar a vida aqui na terra e dela não sair. A nossa vida, a nossa pátria está nos céus. Enquanto isso, a gente vai trabalhar. Então nós temos de indicar nomes para oficiais da igreja. Assim, pessoas que talvez você pense, você orou, pensou, está pensando, para ajudar a, como diz o outro, a carregar o piano, a obra de Deus, né? Muitas vezes é pesada e precisamos de auxiliares, precisamos de ajuda de pessoas que estejam consagradas, separadas, destinadas pelo Senhor para esse serviço, viu? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler dois textos, tá? Atos 6, depois nós vamos ler lá no livro de Samuel, mas já vou dizer a referência já aqui para você. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolherei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui a instituição dos diáconos, pessoas da igreja, do meio dela, que eram levantadas pela própria igreja na direção do Espírito para ajudar num serviço. Qual é o serviço? O serviço da comunidade, atender as pessoas, os serviços da mesa. O que quer dizer serviço da mesa? Servir a mesa, atender a demanda do rebanho, estar pronta para servir ao Senhor na igreja, com os irmãos, na obra social, na obra missionária, na pregação, em todo o serviço, auxiliando o ministério. E aí, por quê? Havia uma necessidade. A necessidade aqui era que o número de pessoas aumentaram, o serviço aumentou, as atividades aumentaram e fez-se necessário ter pessoas para ajudar a trabalhar nessas questões, para não sobrecarregar o ministério. Tanto não era para sobrecarregar, porque o tempo dos apóstolos estava dividido entre tantas coisas. Entre elas, atender a mesa, a dedicação da oração, do estudo da palavra. Então, era a preocupação dos apóstolos não deixar a questão principal, que era a questão do ministério, do ensino, da pregação, para atender outras coisas que outras pessoas poderiam auxiliar ajudando. E essa era uma necessidade que foi colocada. Nós aqui na igreja também temos a necessidade de pessoas que possam ajudar no ministério. Por exemplo, ontem eu não estava bem, eu estava mal disposto. Aí eu falei: Senhor, será que eu vou acordar mal, vou acordar bem? Aí eu fiz algum contato com um e outro e vi a impossibilidade de um e outro que eu contactei de poder, numa eventual impossibilidade nossa, de estar aqui trazendo a palavra de Deus. E aí eu tive dificuldade. Então nós precisamos de ter pessoas à mão para poder auxiliar o trabalho do Senhor. E aqui o texto vai dizer para nós uma das características dessa pessoa, porque não é qualquer pessoa. São pessoas que tenham algumas características. Eu quero destacar uma característica aqui, que se encontra no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, do meio de vós, 7 homens de boa reputação. E aí vai dizer outra coisa:
cheios do quê? Do Espírito. Cheios do Espírito. Espírito é com E maiúsculo. E como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito? Viu aí? Como é que eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito? Aí eu quero conversar com vocês agora com outro texto, que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12. 1 Samuel 16, 12. Fábio, você pode chegar aqui o retorno. O retorno ele não está... Isso. Não precisa olhar para Fábio não, olha para Fábio aqui. Deixa o Fábio lá e olha para Fábio aqui. Ah. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Acharam aí, gente? Pode pegar sua Bíblia em casa. 16, 12, que diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que Deus abençoe-nos aqui também com essa palavra. Amém, amados? Amém. Então, a característica que vimos lá na instituição dos diáconos, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, era ter o Espírito, ou ser cheio do Espírito. Então, eu creio que esta seja uma das principais características, ser cheio do Espírito. Porque se não é cheio do Espírito, é cheio de quê, gente? Vazio que não é. Alguma coisa está no lugar. Então faz-se necessário ser cheio do Espírito. Mas a questão é, como identificar uma pessoa cheia do Espírito? Como é que eu identifico? Para eu indicar, Atos 6 fala, escolha dentre vós. Para eu escolher e indicar, eu tenho que saber as características. Uma delas é ser cheio do Espírito Santo. A questão é, como é que eu sei que aquela pessoa, a outra, como é que eu identifico alguém cheio do Espírito? Aí, gente, quando essa pergunta chega até nós e vamos dar resposta, nós damos a resposta naquilo que a gente acha. Não. Tem denominações, né, Caio? Tem denominações que para fazer parte da liderança tem que falar em línguas estranhas. E é isso que a Bíblia diz para nós? É uma pergunta. E a resposta fica aí na cabeça de vocês. Mas tem denominações, até evangélicas, que pensam dessa forma. Não, para fazer parte do ministério, tem que falar em língua estranha. Tem que falar em língua estranha. Como evidência do batismo com o Espírito Santo. Será isso? Vamos ver em Davi, então, o que é ser cheio do Espírito. Porque a Bíblia diz que Samuel foi na casa de Jessé, o belemita, para escolher o sucessor de Saul. E nessa escolha, a Bíblia diz que Deus falou, é esse aí, é esse que eu estou escolhendo, esse aí é Davi. Unge ele. Aí pegou um chifre de azeite, derramou na cabeça de Davi, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, se dominou ele, ele foi cheio do Espírito. Então, temos na Bíblia alguém cheio do Espírito. E agora vamos verificar na vida de Davi reações de alguém cheio do Espírito. Porque se ele foi cheio do Espírito, ele vai funcionar consoante aquilo que está dito na palavra, ser cheio do Espírito. Então a primeira coisa que eu quero partilhar com você
em Davi, a gente vai dar uma percorrida aqui nesses capítulos aqui 16, 17, a gente vai aqui analisar com calma, sabe, essa questão do Davi, homem cheio do Espírito. Davi, homem cheio do Espírito. A primeira coisa que a gente tem que aqui levar em conta é que alguém cheio do Espírito oferece a serviço de Deus o que ele tem. O que Davi tinha? Olha o versículo 14 aí, vamos continuar a leitura. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno atormentá-lo. Tinha um problema. O problema era Saul atormentado por um espírito maligno que foi da parte de Deus. Deus autorizou um espírito perturbar Saul. Que é isso, pastor? Está aqui na Bíblia. Então, vai mastigando. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor? Diz Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar o quê? Bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. Um filho, Jessé tinha 8. Um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra, de boa aparência, e o Senhor é com ele. O que Davi tinha? O que Davi tinha? Davi tinha a habilidade de tocar um instrumento. A habilidade de tocar um instrumento. Quando surgiu a necessidade de fazer uma terapia com música no palácio, surgiu uma necessidade de alguém usar a música como terapia, tá certo? Música com terapia no palácio. Foram à procura de um músico que pudesse promover a musicoterapia no palácio. E aí a conversa rola no palácio. Nós temos que, para o senhor ficar mais calmo, o senhor está nervoso, o senhor está estressado, o senhor está irritado, o senhor está com um problema aí. É um espírito bom, não é ruim. É um espírito ruim que está atormentando. Então, de repente, através da música, o senhor possa ficar mais calmo e tal. Então, tem que arrumar alguém que sabe tocar. Naquela época não tinha DVD, não tinha pendrive, não tinha o YouTube, não tinha nada disso. Então, tinha que procurar alguém presencialmente para poder ali tocar a música na hora do estresse, dos nervos do humano lá. Saúl. Na conversa para arrumar a situação, quem seria esse músico? Alguém falou: conheço um. Conheço um. Davi não mandou currículo. Davi não foi lá se oferecer. Vai somando isso aí, gente. Homem cheio de Espírito Santo. Não foi lá se oferecer. Davi estava tocando a vida dele, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava lá, lidando com os olhares atravessados dos seus irmãos. Por quê? No momento de consagração dele, os irmãos ficaram tudo olhando para ele. Ele era o mais novo, ele era o caçula. Então imagina, depois dele ser ungido, ali na frente de todo mundo, imagina ele chegando em casa, os irmãos assim, ó. Ele aí, o novinho. Imagina a pressão que ele sofreu dos outros 7 irmãos. Diante disso, ele estava nessa luta. E aí, enquanto ele está tentando se desvencilhar dessas lutas interpessoais, possivelmente, já vamos ver isso, alguém no palácio fala do nome dele. Conheço um.
Conheço um filho de Jessé, sabe tocar, aí deu outras características. É forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência. E Deus é com ele, hein? Deus é com ele. As pessoas identificaram esse caso, essa pessoa que está falando diante do rei. E não pode mentir perante o rei, porque mentir perante o rei foi descoberta a mentira, é o quê? Não pode mentir perante o rei. Então o testemunho dado perante o rei tem que ser verdadeiro, porque se foi descobrido em falta, conheço um. Já pensou, ele referenda, ele encaminha alguém não competente, não capaz? Esse aqui que disse conheço um, é porque ele conhecia a fundo, não apenas um tocador. O que se precisava era de um tocador. Mas Davi, ele sabia tocar. E estava colocando, na verdade, aquilo que ele sabia fazer a serviço do reino de Deus. Ele tinha outros adjetivos, ele tinha outras qualidades, mas o que precisava era de alguém que soubesse tocar. Alguém que o que tem, coloca à disposição. O que tem não é escondido de ninguém. E Davi não colocava outdoor nas estradas, não botava, eu sou isso, sou aquilo. Não, ele simplesmente vivia. O viver dele exalava o que ele era. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa dizer que é cheio do Espírito Santo. Fica claro, notório, no viver natural dessa pessoa. Só sei que Davi foi convocado para tocar música para o rei na hora, olha aí, podia ser qualquer pessoa não, na hora mais tensa do palácio. Não é na hora dos brindes, dos jantares, das alegrias, das festividades pertinentes ao palácio. É na hora mais tensa do palácio, na hora que Saul estava atormentado por espíritos malignos, naquela hora pesada. Entendeu lá aquela questão do encargo, sobre os quais encarregaremos deste serviço, ou seja, colocaremos sobre os diáconos esse peso. Na hora daquele pesão, climão, céu fechado, teto de bronze, chama lá o músico. Aí vinha Davi com a sua harpa. Imagina, gente, um homem lá estribuchando, urrando, socando a parede. E via Davi com sua harpinha e tocava. Tocava o quê? Bossa nova? Tocava o quê? Tocava rock and roll? Tocava o quê? Independente do estilo musical, independente do que seja, o coração dele, os dedos dele e o instrumento dele estavam a serviço. E Deus habita no meio dos... Então, se Deus habita no meio dos louvores, Davi estava tocando certamente um grande ao Senhor e muito digno de louvor. Deus habita ali. E Deus não divide o seu espaço com o espírito maligno nenhum. Davi tocava. E o rei era mais do que tratado por uma terapia musical. Era tratado pela presença de Deus. Ele colocou Davi à disposição o que ele tinha. O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você coloca à disposição do reino? Porque se você é cheio do Espírito, você não vai conseguir segurar o que Deus te deu para servir a Ele. Aliás, o talento, a habilidade, o conhecimento, a sabedoria, a ciência que Deus te dá.
a influência, a capacidade, o jeito, a habilidade, o talento que Deus te dá. Deus te dá. Ou você acha que é de você mesmo? Deus te dá. É para você colocar isso a serviço de Deus. Você só vai colocar isso à disposição do serviço de Deus se você for cheio do Espírito. Agora, se você for cheio de vaidade, cheio de arrogância, achando que o negócio é contigo mesmo, você quer aprender para você mesmo, é para eu mesmo, eu sou o cara, eu sou isso e aquilo outro, está mostrando que você é cheio de você mesmo. Agora, se você é cheio do Espírito, você não vive para você mesmo, você vive para Deus. Ser cheio do Espírito é viver para Deus. Viver para Deus. Coloca nas mãos de Deus e para serviço de Deus. Verso 23, olha aí. Sucedia que quando o Espírito mais da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. Olha o que fala aí no finalzinho, ó, 23. E o espírito maligno, o quê? Se retirava dele. Agora imagina aquele músico. Estou falando agora com os músicos. Tem músico aqui? Tem um músico, cantor, dois, tem um monte aqui. Você em casa também é músico? Tá? Aí? Então, um monte. Imagina. Não, o clima está ruim para louvar o Senhor. O clima está ruim, você precisa de um empurrãozinho, você precisa de um negocinho, você precisa de um climinha, você precisa de uma luzinha branca, de uma fumacinha branca, você precisa de alguma coisa. Olha! A conduta de alguém cheio de Espírito. O clima estava terrível, demonizado. E Davi não retrocedeu, não reclamou, não disse a sua impossibilidade. Tá muito difícil aqui, não dá para louvar o Senhor nesse clima. E com ele pensou assim, tá ruim? Deus me trouxe porque vai ficar bom. Então vai ficar bom. Então eu vou encarar isso aí. Eu vou encarar isso aí. Claro, no mundo comercial, no mundo das estrelas, no mundo dos badalados, das badalações, desse mundo gospel, nojento, abjeto que a gente vive por aí, né? A coisa funciona dessa coisa aí. Agora, no reino de Deus, nós somos chamados de luz para fazer contraste com as trevas. Então, ali era um momento de trevas e Davi era a luz. Então ele entrou naquelas trevas e brilhou. E brilhou como alguém cheio do Espírito. O que é que você tem aí, meu irmão? Pastor, não tenho nada. Mentira. Você tem alguma coisa aí. Você tem alguma coisa que você pode oferecer para Deus. Você não oferece para Deus o que Deus te deu porque você não é cheio do Espírito. Então isso deve te incomodar. Deve muito te incomodar. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Um homem cheio do Espírito coloca à disposição o que ele tem, o que ele é a serviço do Senhor. Quando ele é convocado. É a primeira atitude que eu vejo no relato bíblico, sequencialmente, aqui nesse texto que nós estamos a ler aqui nessa manhã. A segunda coisa, Davi está cheio de Espírito, Davi com experiência de palácio, hein? Experiência no palácio, mas só que Davi era chamado quando o rei estava pegado. Enquanto o rei não estava pegado, Davi estava onde? Versículo 12 do capítulo 17 de 1 Samuel. Está acompanhando aí comigo, gente? Capítulo 17, versículo 12 de 1 Samuel. Davi era filho daquele efrateu de Belém, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, já era velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos. Quantos filhos, gente? 3. Mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe,
o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. De 8 foram 3. Sobraram 5, entre eles Davi. Davi não entra na lista aqui citada como alguém que era o músico do rei. Ficou fora da lista. Olha aí, gente. Olha o homem cheio de espírito aí, ó. Se eu não estou na lista, é porque eu não estou para estar na lista. Nessa lista, porque Deus não quer. Quem é cheio de Espírito Santo não fica nessas cogitações. Não, inclui o nome aí, ó. Inclui o nome aí como alguém que vai ao rei. Eu vou ao rei também. Lá tocar a musiquinha para ele. Não, não tem essa história. Verso 14, aí vai citar Davi, né? Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para quê? Apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Gente, o cara já encarava o diabo lá no palácio. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Vou abrir o confessionário pastoral. Posso? Ontem eu fui levar em algumas casas para alguns irmãos. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei esgotado. Que eu fiquei ontem praticamente um dia todo de cama. Quem me conhece de mais perto sabe que eu não gosto de cama. Cama só para dormir, pobre, não gosto de ficar enfiado em cama. Sou muito irrequieto, ainda mais agora mais magro, 40 quilos. E aí, meu filho, o vento me leva, eu estou magrinho. Está tão magrinho assim não, pastor, tem que perder mais. Muito irrequieto. E eu fiquei pensando na outra seca, eu vi na outra, rapaz, a mesma coisa. Pastor, só levar o pão e vir assim, orar e tal, citar a palavra de Deus, coisa maravilhosa, né? Volta, Mas só que no meu caso, eu voltei esgotado. Eu tenho voltado esgotado. E eu pus-me a refletir sobre isso. O levar a ceia na casa de quem precisa. E eu descobri que a ceia que é levada, não é a ceia, um pedacinho de pão desse tamanho, um caquinho de suco de uva assim. Não é isso. É aquilo que isso representa. Pastor, é bobagem. Então, assume o meu lugar e faz. Porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece isso comigo. Aí eu descobri que quem come e bebe, disse Jesus, tem parte comigo. É uma celebração da comunhão da pessoa com Jesus. Quem gosta disso? Jesus gosta. Mas o diabo não gosta. Quem come, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo sobre si. Mas quem come discernindo, come saúde espiritual, disposição. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Está todo mundo com saúde, né? Saúde assim, sobrando em todo mundo, em toda a gente, toda a população, não é? Saúde espiritual, disposição, fé, esperança, relembrar que o Senhor está voltando, ativar a fé, renovar a vida espiritual, hein? Isso é bom, mas você entra na brecha para que isso aconteça. O seu físico fica esgotado. Davi ia a Saul encarar aquela pedreira lá e voltava para onde? Para tomar conta das ovelhas de seu pai em Belém. Quantos irmãos Davi tinha? 7. Quantos foram para a guerra? 3. Sobraram quantos? 4, menos 1, Davi ficou, só ele ia e voltava. E esses 3 aqui?
Está mal dividido o negócio, não está? Não está mal, não tá mal dividido? Pois é. O homem cheio do Espírito Santo não reclama. Já vi poder reclamar. Poxa, pai, só eu estou ralando aqui, vou lá. Ó, eu vim de lá e encarei um negócio pesado, hein, pai? Eu estou aqui acabado. Aí volta. Pô, pai, dá um refresco, eu preciso ter um dia, igual o pastor Fábio, sabe, deitado. Eu preciso de um dia deitado. Eu preciso. Bota os outros lá para ralar um pouquinho. Davi fazia isso. Davi voltava para apacentar as ovelhas. Não reclamava do que tinha que fazer. Não escolhia tipo de serviço. O homem cheio do Espírito encara o que tem que encarar. Se é para expulsar demônio, pronto, para. Se é para tomar conta das ovelhas quase que em simultâneo, pronto, para. Se é para transportar material perecível sem adequação de refrigeração, onde está isso, pastor? Está aqui, ó, versículo de número 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa de trigo tostado, 10 pães, e corre a levá-los ao companheiro dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Vai lá, leva comida, e leva material perecível. Ou seja, não dá para... vou aproveitar um pouquinho aqui, que está ventíssimo, dá essa sombra aqui, vou parar aqui, e vou descansar um pouquinho. O queijo vai estragar. Não dá para dar perdido. Não dá para enrolar. Tem que levar material, inclusive perecível, tem que verificar se os 3 irmãos deles estão bem, tem que trazer prova de que eles estão bem para o pai, tem que ir e tem que voltar. Tem que ser menino de recado, tem que ser entregador de quentinha, tem que trabalhar de delivery. Só isso, só é possível isso. Alguém cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito não fica reclamando de quem não faz. Alguém cheio do Espírito Santo faz. Alguém cheio do Espírito não fica esperando melhor situação confortável para fazer. Se a situação é para fazer, faz. Independente se é teto de bronze ou céu aberto, faz. O homem cheio do Espírito não fica escolhendo serviço. O homem cheio do Espírito faz o que vem à mão segundo as suas forças. O homem cheio do Espírito não fica se escondendo de trabalho e nem dando perdido. O homem cheio do Espírito Santo está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, pastor, então quem é cheio do Espírito? A Bíblia está dizendo para nós. Davi foi cheio do Espírito, o Espírito Santo tomou ele, e por isso ele reagiu, como nós estamos vendo aqui na palavra. Pastor, humanamente falando, isso é impossível. Não, espiritualmente falando, é possível. O nosso linguajar e o nosso entendimento é espiritualmente falando. Estou olhando para a Alisson aqui. Cadê Tiago? Tiago arrumou uma prova para a gente. Posso contar essa história? Posso? A prova era Tiago e Caio, seus sócios, não, é Caio e Lorena, sócios de Tiago aí na empresa de carvão, compraram um caminhão lá em Minas Gerais. Nem Tiago, nem Caio tem carteira, habilidade para trazer um caminhão. Aí eu falei: Tiago, e aí? Não, vou trazer. Não, vai trazer não, pai. Não vai fazer não. Aí eu falei: Alisson, nós temos a carteira que pode trazer o caminhão. Vamos lá ajudar Tiago a buscar. Aí fomos lá, 300 e tantos quilômetros, Minas. Vamos lá no meio do mato lá, achamos o caminhão. Já carregado com quase 12 toneladas de carvão. Eu olhei para a cara de Alisson. Veio, Alisson, dá uma revisa do caminhão. Ih, pastor, está faltando isso aqui, aquilo ali está isso aqui, mas dá para ir, vamos embora. Perdeu mais ou menos minha vida. Falei: Tiago, só você na nossa vida, hein? Só você na nossa vida. Vem embora. Eu falei: ó, Alisson, olha como é que Deus é bom comigo.
Você dirige a primeira leva do caminhão, depois eu pego a outra, vamos dividir aí. Ah, tá bom, pastor. Aí Tiago levou um funcionário dele, colocou no caminhão, tá todo mundo vendo isso aí, né? Aí disseram para nós, ó, vai por essa estrada aqui, que é mais curta, tem uma estradinha de chão, e vocês vão adiantar muita coisa lá. Gente, a estrada de chão era uma serra assim, que a patrol tinha passado e largado tudo sujo, tudo cheio de terra no meio. Olha, minha gente. E aí a está descendo o caminhão, mete o pé no freio. Cadê o freio? Foi descendo aquela morreba toda a 10 km por hora. Nós saímos de casa 4 horas da manhã. Para encurtar a história. Chegamos em casa 4 horas da manhã do outro dia. Salvos. Alisson, com isso aqui duro. Mas servimos ao Senhor, ajudando o irmão. Ficamos nessa prova aí. Claro que tinha hora que a gente reclamava, poxa, Thiago, você não viu o freio, poxa, não sei o que, não, cara. Mas aí ficava a título de quê? A título de quê? Qual era o título de ficar botando essa pilha? Apenas botar pilha para fazer a viagem ficar menos tensa e ficar suportável, digerível. Né? Se tiver outro caminhão para buscar, o Alisson se coloca à disposição. Se passar por campo. Oh, meu Deus do céu. Não é? Gente, são nessas horas que o nosso interior vai se revelar. Na hora da prensa. Davi, na hora da prensa, ele revelou quem ele era. Ele revelou como alguém que tinha o Espírito. Olha quanta demanda apareceu. Trabalhar de delivery. Entregar material perecível. Menino de recado. Trazer prova de... Ele tinha que pensar, como é que eu trago uma prova, que prova eu vou trazer dos meus irmãos se estão bem? Vou arrancar um pedaço da orelha deles? Vou fazer o quê? Arrancar um pedaço da roupa? O que eu vou trazer de prova? Escreve um bilhete aí. Estavam na guerra. Como é? Tipo, não, vou levar o celular, aí eu tiro uma foto deles, bota a data lá na foto, aí vai, aqui papai, a foto aqui, ó, eles estão bem aqui, tá vendo? Foi agora. Não tinha nada disso. Ainda tinha que pensar no que trazer como prova de que os irmãos estavam bem. Só missão difícil. Para missão de peso ministerial, tem que ser pessoas cheias do Espírito para poder suportar. Porque se não for cheio do Espírito, vai querer enrolar, vai estar perdido, vai fugir, vai fazer corpo mole. Davi não fez corpo mole. Davi se colocou à disposição. Mas pastor, ali era servir ao Senhor. Quem que estava pedindo? Era o Pai. Então, homem cheio do Espírito Santo honra o Pai. Viu aí? Ele honrou o rei, ele honrou o Pai, logo, ele honra a Deus. Aliás, por honrar a Deus, ele honrou o rei e ele honrou o Pai. Por honrar a Deus. Porque se ele não honra a Deus, ele não honra o rei e nem honra o Pai. E é reclamar do Pai. Mas Davi era cheio do Espírito. E por ser cheio do Espírito, ele não deixou de fazer a obra de Deus por conta de problemas de relacionamento. Isso é maravilhoso. Davi vai lá procurar o irmão, levar comida para lá, queijo para um, pão para outro, entra lá no meio das tropas, chega perto do irmão, verso 28 do capítulo 17, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, veja que tinha um problema dentro de casa, não tinha? Olha lá, Eliabe era o mais velho, talvez ressentido, magoado, complexado. Como é que
os profetas chegam na minha casa e ungem meu irmão mais novo, eu sendo mais velho para ser rei. Ele tinha aquela mágoazinha no coração. Ele foi, eu não fui. Ele pode, eu não posso. Gente, quem escolhe isso é Deus. Isso gerou um problema para Davi. As questões nossas aqui de escolha de ofício sempre dá problema, não dá? Sempre dá, às vezes dá uns desencontros entre nós. Aqui, ó, isso é antigo. Isso é antigo. Vai ter gente que vai se ressentir por não ter sido escolhido, mas quem escolhe é Deus, e quem se ressente se revela como rebelde a Deus. Rebelde a Deus. Davi, no meio de tudo isso, ele não parou de servir ao Senhor por conta de problemas relacionais dentro da sua casa. Porque o problema relacional não era da parte de Davi, não era dele, era do irmão. Era um dos irmãos. Então ele estava livre para prosseguir, consciência tranquila para prosseguir. A infantilidade, a carnalidade era do irmão e não dele. Porque Davi era cheio do Espírito e isso o habilitava a prosseguir adiante. Quando ele diz: quem é esse incircunciso aí a afrontar o exército do Deus vivo? Não é isso que ele diz? Porque Golias chegou lá e insultou. Veja o versículo 24 do capítulo 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, temiam grandemente e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, dará por mulher a filha e a casa do seu pai, e isentará de impostos todo Israel. Então falou Davi aos homens que falavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras: assim fará o homem que o ferir. Ou seja, Davi estava ali ouvindo a história do homem afrontando o exército de Israel. E Davi fala: quem é esse? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus de Israel? Quem é esse incircunciso? E esse negócio de Davi se levantar: o que está acontecendo aí? E ele era jovem, ruivo, de boa aparência, bons olhos, mas valente, corajoso, destemido, ungido, cheio do Espírito, cheio de Deus. E todo mundo viu a coragem de Davi, a disposição de Davi, não apenas de boca, mas de atitude. Que quando ele é oferecido para o rei, conheço um, lembra lá? Que é homem que sabe tocar, é forte e valente. Aonde esse que indica Davi viu que ele era forte e valente? Aonde que esse que indica viu que ele era homem de guerra? Aonde que ele viu que era sisudo em palavra, de boa aparência, o Senhor era com ele? Aonde? Olha aqui, ó, no versículo de número 51 do capítulo 17. Pelo que correu Davi e lançou sobre o filisteu e tomou... Não é aqui. Aonde fala do urso. Quem foi que arrancou isso aqui da minha Bíblia? Aqui, ó. 33. É a sequência. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir à peleja, pois com ele, pois tu és ainda moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e o tomou o cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Eu matei um leão e um urso, e livrei o cordeiro.
essa história lá atrás, onde parecia que ninguém ia lembrar, Deus fez com que alguém lembrasse e que fizesse parte do currículo de Davi. Davi era forte, valente, homem de guerra, porque encarou o leão, porque encarou o urso, livrou o cordeiro da boca do leão, do inimigo, porque era forte, valente, o Senhor era com ele. Viu aí? Viu aí? Viu aí? Ele enfrenta Golias. A história você conhece. Veja que a história começa de coisas menores, todas, até Golias, até aqui. Ele estava sendo testado em pequenas coisas, para poder, uma vez aprovado nas pequenas coisas, ser aprovado para encarar coisas maiores. Quem é cheio do Espírito Santo entende essas coisas, por isso que não retruca, por isso que não foge, por isso que não transfere responsabilidade, por isso que encara o que tem que encarar, porque é cheio do Espírito. Sabe que a sua vida não é mais sua, porque o Espírito se apossou de Davi. Quem é cheio do Espírito é apossado por Deus. Como disse Paulo, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a nossa vida aqui, amados, é para viver para Deus. Quem é que eu vou indicar para oficial da igreja? Alguém cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito. Alguém cheio do Espírito. Nada mais, nada menos que alguém cheio do Espírito. Esse é o ideal. Não indique quem não é cheio do Espírito. Indique quem é cheio do Espírito. A palavra nos ensina nessa manhã quem é essa pessoa. De que Deus ilumine a nossa mente, que Deus trabalhe o nosso coração, para que não sejamos apenas alguns cheios do Espírito. Sejamos uma comunidade, uma igreja cheia do Espírito. É que o mundo tanto carece nos dias de hoje. Que Ele nos abençoe. Vamos despedir do pessoal que está em casa aí. Ups! Tem logo mais, 19 horas, estamos aqui, viu, gente? Olha, vem para a igreja, crente.